just as long as your people come and stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by. Come on, stand by. Stand by. Yeah. Oh, when that sky that we look upon, when she tumble and fall on the mountains, they should crumble into the sea. I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Please stand by me. Stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Please stand by me. Stand by me. Oh, baby, baby. So darling, darling, stand. Oh, stand. Oh, stand. Stand by. Come on, stand by me. Stand. Oh, won't you stand? Oh, stand. Stand by. Come on, stand by me. When the night has come and the land is dark, and the moon is the only light we'll see. But I won't be afraid. I won't be afraid. Not as long as you stand by me. Hey, Thank you, thank you. Feel alright. Let's get together and
Father of creation, God's one love, one heart, let's get together and feel alright. Let's get together and feel alright. Until the philosophy which hold one race superior and another inferior, yes, finally and permanently discredited and abandoned, or everywhere is war. Say war. Congo sees war. Children of dying. Until there are no longer first class, second class citizens of any nation. Until the color of man's skin is of no more significance than the color of his eyes. Everywhere is war. War. Everywhere is war. Killing a brother. War. Destroying the country. War. For nothing. War. For nothing. They don't take care of an younger brother. I
Elizabeth weather fine. It was business as usual in police room 619. Oh, because oh, Susumaba, the man is there. When I try to sleep at night, I can only dream in rain. The outside world is black and white with only one color day. Oh, because oh, Susumaba, the man is there. You can blow out a candle, but you can't blow out a fire. Once the flames begin to catch, the wind will blow it higher. Oh, because oh, Susumaba, the man is there. And the eyes of the world are watching now. Oh, watching now. Watching now. And the eyes of the world are watching Watching now. Please don't worry, my brother. In this world we are all the same. We must find peace. We must find it together. It's not far away from your heart. You've got the good vibration. Let your heart follow
follow the rhythm. When the voice give you emotion, you have to feel peace. When the butterfly dances in the sky, when you want to sing what you like, you've got the good sensation. You've got the good sensation. You've got the good vibration. You've got the good vibration. Let's don't worry, my brother. In this world, we're all the same. We must find peace. We must find it together. It's not far away from your heart. You got the good vibration, vibration, vibration. You got the good vibration. You got the good vibration. oyo ezali mpona bana ya playing for change mokili mobimba more fire. Don't you know, talking about a revolution sounds whisper. Don't you know, talking about a revolution sounds whisper. Whatever, standing in the way for our light, praying at the doorstep for those on means of salvation. Wasting time in your plumbing line, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds. Who people gonna raise up and get monsters? Who people gonna raise up and get their shares? I know you better run, 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 run. Don't you know you better run, 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 run. Finally the people are starting to do. Talk about revolution. Finally the people are starting to do. Talk about revolution. Oh, yeah. Talk about revolution. Ready? 1, 2, 3.
okay. 'Cause I'm gonna make my world a better place. Gonna keep that smile on my face. Yeah, I'm gonna teach myself how to understand. Gonna make myself a better man. Marinho. Em regimental, declaro aberta a segunda sessão ordinária da primeira Câmara desse Tribunal. Cumprimento os senhores conselheiros, procuradores e demais pessoas presentes na sessão. Sobre a mesa, a ata da primeira sessão ordinária realizada em 3 de fevereiro, que submeto à aprovação nesta oportunidade. Aprovado. Não havendo objeções, dou por aprovada a mencionada ata, colhendo assinatura oportunamente. Ofereço a palavra, inicialmente, a Vossa Excelência, os senhores conselheiros, que queiram fazer uso. Antes de passar a ordem do dia, indago a eminente representante do Ministério Público de Contas, doutor Tiago Pinheiro Lima, quanto a eventual interesse devido de algum processo constando a pauta, se pretende produzir sustentação oral algum item. Não, senhor presidente. Senhores conselheiros, senhores funcionários, senhor diretor-geral, senhores procuradores, senhor procurador do Ministério Público de Contas, senhora procuradora, vamos passar, então, à ordem do dia. Instrumentos contratuais. Secretaria da Fazenda. Contrato celebrado em Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e a empresa Oracle do Brasil Sistemas. Objeto se traduz no fornecimento de novas versões atualizadas preventivamente e ou corretivas em sistema contratado pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Acolho posicionamento de assessoria técnica da Procuradoria da Fazenda do Estado e voto pela regularidade do ato de execuibilidade de licitação do contrato da execução. E conheço dos termos de recebimento juntado aos autos. É o voto. Em discussão, não havendo discussão, em votação, está aprovado. Itens 2 a 4 da pauta, que relato em conjunto. Concorrência e decorrentes contratos firmados entre Companhia Metropolitana, CPTM, e empresa Núcleo Engenharia Consultiva Limitada, e consórcio CTA Geribelo, e também análise e representação. Considero que as alegações apresentadas na representação não tiveram caráter restritivo. Assim também entendem a assessoria técnica, chefia da TJ, Procuradoria da Fazenda Estadual e Secretaria Diretora-Geral. Voto pela improcedência da representação e irregularidade da concorrência e contratos e exames. O voto está em discussão, não havendo discussão, em votação, aprovado. Item 5. Trata-se de pregão eletrônico decorrente do contrato firmado entre a Secretaria de Estado da Fazenda e o consórcio Tecnicação Medidata. A documentação trazida aos autos evidencia a falta de planejamento do poder público durante o processamento do certame,
verificada já na fase preparatória. Tanto é que resultaram na rescisão antecipada do contrato e em disputa judicial com uma das empresas consorciadas, ainda em trâmite. Voto, portanto, pela irregularidade do pregão do contrato e pelo conhecimento do termo aditivo e termo de rescisão parcial do contrato. E aplico multa aos responsáveis no valor correspondente a 300 UFESP cada um. E, após trânsito julgado, requeiro que seja oficiado ao Ministério Público do Estado de São Paulo. É o voto. Está em discussão, em votação. Aprovado. Agora, vou relatar os itens 6 a 10 da pauta em conjunto. O item 6, termo de convênio, CDHU e Prefeitura de Salto de Pirapora. Item 7, prestação de contas, Secretaria de Educação, Prefeitura de Bragança Paulista. De 8 a 10, prestação de contas, 2009, 2010, 2011, da Secretaria da Saúde e Associação Paulista Brasileira da Medicina. Os pressupostos legais foram atendidos. As justificativas pertinentes foram apresentadas. Acompanho os órgãos técnicos da Corte e voto pela regularidade da matéria em exame dos itens 6 a 10 da pauta. São os votos. Em discussão, nova discussão e votação, aprovado. Passo a palavra ao ilustre conselheiro Edgar Camargo Rodrigues para os itens 11 a 15 da pauta. Eminentes conselheiros, senhora procuradora, doutor Tiago, do Ministério Público. 11 e 12 cuida de um contrato da Divisão Regional da Administração de Taubaté, acompanhado de uma representação. Relatório já antecipado. Conforme apurado, a representação não procede, pois que os documentos de qualificação técnica da contratada atendem ao exigido no edital. E há também, nos elementos de instrução, registro de que a representante não obteve sucesso com recurso administrativo interposto perante a Divisão Regional da Administração de Taubaté. No mais, o valor de serviços guarda conformidade com os habitualmente praticados e o procedimento licitatório contou com ampla divulgação e razoável grau de participação. Resumindo, meu voto é pela regularidade do pregão, conhece do termo de garantia e considera improcedente a representação. Voto do senhor conselheiro está em discussão, nova discussão e votação, aprovado. Secretaria da Cultura repassa a verba para a Associação Paulista dos Amigos da Arte. Relatório já antecipado, eu acolho as manifestações favoráveis da assessoria técnica da sua chefia e da Procuradoria da Fazenda e voto no sentido da regularidade da prestação de contas dos recursos. Por derradeiro, o cartório providenciará encaminhamento de cópia da decisão ao douto Ministério Público do Estado, atendendo ao requerimento do parquet. O voto está em discussão, nova discussão e votação, o voto está aprovado. 14, concessor é a Secretaria de Estado da Saúde, Departamento Regional Presidente Prudente, e o órgão público beneficiário é a Prefeitura de Marabá Paulista. A instrução é toda pela irregularidade, houve aqui, efetivamente, ausência de prestação de contas. A Prefeitura diz que foi prestado em determinado momento, mas também não fez juntar os documentos correspondentes. A beneficiária foi concedida em vão, oportunidade para dedução de elementos de prova. A matéria é muito ruim. Voto pela irregularidade da prestação de contas, mas sem condenação de devolução de valores, porque já existe uma ação civil proposta pelo Ministério Público local com essa finalidade. Eu seria ocioso, acredito eu. Mas aplica uma multa ao senhor prefeito na ordem de 200 UFESPs. É o voto. O voto está em discussão, em votação, aprovado. Recurso da Unicamp em matéria de admissão de pessoal. O voto acompanha a instrução, senhor presidente, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento, apoiado em decisões semelhantes e anteriores da nossa Corte. O voto está em discussão, nova discussão, em votação, o voto está aprovado. Passo agora a palavra ao eminente conselheiro Renato Martins Costa para os itens 16 a 24 da pauta estadual. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, o eminente conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, os eminentes procuradores Tiago Pinheiro Lima, Cristiano Cavezali,
nosso secretário e diretor-geral, a todos os presentes. O item 16 é uma representação apresentada por um servidor público do Estado de São Paulo, apontando possíveis irregularidades praticadas por servidores do campus da Universidade de São Paulo de São Carlos. A instrução dividiu-se e eu passo ao voto. A representação aponta imperfeições em atos praticados no âmbito do campus de São Carlos com vistas à realização de evento esportivo denominado Volta USP. Avalio que os servidores da universidade, mencionados na inicial, na qualidade de organizadores do evento, incorreram em uma série de impropriedades, em especial por terem lidado com verbas angariadas em nome da universidade, sem fazer, todavia, a integração das mesmas ao orçamento e à contabilidade oficial, nem recorrer a certame licitatório quando as despesas exorbitaram os limites legais. Não houve efetivo controle sobre a arrecadação, conquanto, como reconheceu a própria defesa, a receita foi depositada, a princípio, em conta conjunta aberta em nome dos organizadores, pessoas físicas, consoante reconheceu a defesa. Depois, em edições posteriores do evento, as verbas foram repassadas à conta da Fundação de Apoio à USP, a qual, além de tomar posse dos recursos, acabou sendo remunerada por sua atuação no feito. Mas os competidores foram agraciados com prêmios em dinheiro, mas os recibos de pagamento das premiações, a contrário senso, não contemplaram qualquer referência sobre o beneficiário. A análise detalhada desses recibos revela duplicidade de número de inscrição do concorrente, assinaturas ilegíveis, mesma caligrafia e ou assinaturas semelhantes e outros indícios que comprometem a confiabilidade dos comprovantes de premiação. Destaco que, segundo anotações da fiscalização, a universidade chegou a despender mais de R$120 mil em prêmios, sem que isso tenha sido contabilizado nas rubricas de receita e despesa. Enfim, mistério que o erário seja recomposto com relação à imprecisão no pagamento de prêmios, aos comprovantes inadequados de despesa, à remuneração da FUSP, à aquisição de serviços de assistência ao evento e à aquisição de medalhas em quantidade excedente à demanda. Voto pela procedência da representação, pela irregularidade das despesas, condeno solidariamente os senhores Luiz Eduardo Genovez Damiano e Dagoberto Dario Mori a promover a restituição aos cofres públicos da quantia de R$ 270.394,32, autos ao Ministério Público. O voto está em discussão, não havendo discussão, em votação, aprovado. 17, termo de encerramento de contrato entre a Codasp e Demop Participações, locação de horas de diversos tipos de máquinas e equipamentos. A instrução é pelo conhecimento, meu voto acompanha. O voto está em discussão, não havendo discussão em votação, o voto está aprovado. 18, pregão eletrônico, contrato, termos de aditamento, diretoria de ensino da região de Caieiras com a Cooperativa de Trabalhos Profissionais do Tietê e Vale, prestação de serviços de limpeza em escolas. A instrução dividiu-se. No que tange à vedação acerca da contratação de cooperativas, observo que a jurisprudência desse tribunal adotou posicionamento novo diante da edição da Lei Federal 12.349 de 2010, passando a admitir a participação de sociedades cooperativas nas licitações promovidas pela administração direta e indireta do Estado de São Paulo. Quanto à fixação da database dos preços apresentados, foram observados os valores referenciais previstos no caderno de serviços terceirizados do Governo do Estado, CADTERC. 8 empresas ofertaram propostas, participaram da fase de lances, o preço ficou mais de 29% abaixo do estimado inicialmente, voto pela regularidade. O voto é discussão, não havendo discussão e votação, o voto está aprovado. 19, concorrência, contrato, termos de aditamento, de aceitação provisória, aceitação definitiva e de encerramento em contrato da CDHU com a construtora Croma, objeto execução de obras e serviços de engenharia de edificação de unidades no empreendimento São José dos Campos K. Instrução também aqui dividiu-se. E eu acolho as manifestações daqueles que se apresentaram como favoráveis à aprovação. De fato, não há impedimento legal na solicitação da administração para que empresas prorrogassem o prazo de validade de suas propostas. A medida permitiu o aproveitamento de atos realizados até então e deixou claro que, eventual instauração de nova licitação, as mesmas condições não seriam mantidas. O
preço praticado ficou abaixo daquele considerado como compatível, registrando como essencial para o deslinde da matéria que as obras e serviços foram integralmente concluídos, não havendo pendências entre as partes. Assim, qualquer hipótese de preço inexequível ficou afastado pela própria realidade. Voto pela regularidade, tomo conhecimento dos termos de aceitação e de encerramento. O voto do senhor relator está em discussão. Não em discussão e votação. Aprovado. Item 20, convênio, termo de aditamento, diretoria de ensino da região de Caieiras com a Prefeitura de Franco da Rocha. Transferência de recursos dentro do programa de transporte de alunos da rede estadual de ensino. Instrução também dividida. No que se refere aos termos de aditamento em análise, como bem demonstrado por SDG, a majoração de valores restou devidamente justificada pela inserção de maior número de alunos usuários do sistema de fretamento, implicando, por consequência, a redução da quantidade de beneficiários de passe escolar, situação que vem corroborar o efetivo acréscimo nos atendimentos propiciados pela execução da avença. Voto pela regularidade com recomendações. O voto está em discussão. Numa discussão e votação, o voto está aprovado. 21. Concorrência internacional, contrato, Secretaria de Estado de Transportes Metropolitanos com interveniência da Companhia do Metrô, com o consórcio metropolitano. Objeto, fornecimento de trens para a linha 5 do metrô. A instrução de ATJ e PFE é no sentido da inexistência de irregularidades. O douto MPC opinou pelo sobrestamento do feito, tendo em vista a existência de procedimento administrativo instaurado pelo CAD para possível apuração de de possível cartel no setor. E eu vou acompanhar a proposta do MPC, até invocando precedentes no âmbito desta Câmara, já que no exercício rotineiro, usual da nossa jurisdição, não emergem irregularidades passíveis de apontamento no processo. Porém, este é um dos feitos apontados especificamente como possível, onde houve possível incidência da ação do cartel pré-procedimentos licitatórios. Parece de todo conveniente que aguardemos o deslinde da matéria junto aos setores competentes, oficiando aos mesmos e pedindo informações assim que elas sejam disponíveis. O voto do relator é no sentido do sobrestamento do julgamento do feito e a conversão em diligência. Está em discussão. Não havendo discussão e votação, o voto está aprovado. Em conjunto, 22 e 23, senhor presidente. Concorrência e contrato do DR com as construtoras Misorelli, Palmieri e Simoso. O objeto são obras e serviços na SP 225. A instrução também é dividida. E aqui temos matérias recorrentemente objeto de impugnação no âmbito desta Câmara, quais sejam as exigências de garantia de participação antecipada, bem como visita técnica necessariamente realizada por engenheiro. Voto pela irregularidade. O voto está em discussão. Numa discussão e votação. Aprovado. 24, recurso ordinário contra a sentença que julgou ilegais a admissões de pessoal por tempo determinado realizadas no exercício 2004 pela FUNCAMP, Fundação de Desenvolvimento da Unicamp. Instrução dividida. Preliminar, conheço. Conhecido o recurso. Diante do que consta dos autos, com situações constituídas em 2004 e 80% dos contratos rescindidos, a meu juízo, a matéria comporta ponderação e tratamento diferenciado. Nessa linha de compreensão, fico com a posição da douta PFE. Consigne-se que as admissões efetuadas destinaram seu atendimento de convênios firmados pela Unicamp com instituições públicas e privadas, tendo como prazo apenas o período de vigência dos ajustes. Ainda que nem todas as funções estejam relacionadas à atividade fim da entidade, penso que são necessárias a execução das mesmas, comportando assim tratamento diferenciado. O voto cita precedente jurisprudencial da lavra do eminente conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. Eu voto pelo provimento do recurso. O recurso está em julgamento, com voto do relator, em discussão, não havendo discussão e votação, aprovado. Encerrada a pauta municipal, agradeço a douta procuradora da Fazenda Estadual, Cristina Freitas Cavesale,
E passo agora a relatar recursos ordinários, instrumentos contratuais. Eu quero consultar os senhores conselheiros, nós podemos antecipar para que haja uma defesa do senhor advogado. Então, quero chamar aqui o doutor Marcelo de Souza Fecchio, que representa a prefeitura. Item 34 e 35. Melhor, 31 e 32, presidente. Passo a relatar. Senhores conselheiros, senhor procurador, senhor advogado, os itens 31 e 32 da pauta referem-se ao município de Quatá. Aqui trata-se de inexigibilidade de licitação e decorrentes contratos que foram celebrados entre a Prefeitura de Quatá e Silvio Duarte da Silva Rancharia e Marcos Antônio Gaetan, objetivando a realização de shows artísticos com Davi Sasser e Banda e Milionários é Rico. O Ministério Público de Contas concluiu pela irregularidade da matéria. É o relatório. Passo a palavra ao senhor advogado, pelo tempo regimental de 15 minutos. Boa tarde, senhor presidente, digno representante do Ministério Público de Contas, doutor Sérgio Siqueira Rossi, conselheiros e funcionários desta casa. Primeiramente, eu gostaria de salientar que, em 2005, quando assumimos a prefeitura, em situação difícil, não conseguimos fazer nenhuma atividade cultural para a população. E, no primeiro orçamento participativo que nós fizemos, no ano de 2005, a principal reivindicação da população e da comunidade nos orçamentos participativos é ter alguma atividade para o município. Um município de 13 mil habitantes, composto de 80% dos trabalhadores rurais na lavoura de cana, e nós montamos uma comissão organizadora, uma comissão de eventos, para poder estar estipulando algumas coisas para a gente poder fazer a partir do ano de 2006 no município de Quatá. E isso foi feito em 2006, 2007, 2008, 2010, 2011 e 2012. Até o ano de 2010, os procedimentos que eram feitos sempre foram os mesmos, né? A contratação de artistas dentro das condições do município, com aprovação da Câmara Municipal, passado pelo orçamento participativo, e também, né, por essa comissão de eventos. E até então, eu não tinha conhecimento específico disso, mas quando foi feito esses apontamentos, eu me reuni com essas pessoas que contratavam esses shows, que faziam esses orçamentos, que iam atrás para poder fazer essas contratações. E questionei o porquê que não contratava direto do empresário, que é o item que eu acho que está mais sopesando aqui no relatório da fiscalização, que não tem um amparo legal, porque não contratou direto do empresário, do artista, e sim com 2 cartas de exclusividade. Mas todos os anos eram feitos dessa forma. Alguns contratavam direto com os empresários, alguns de carta de exclusividade. Aí eu argumentei o porquê. O argumento das pessoas que tratavam desses assuntos lá é o seguinte: tem alguns empresários que contratam esses shows e têm as datas. Igual, esses 2 casos aqui, são datas específicas. Aniversário da cidade, 21 de abril. Não tem jeito de mudar a data. A gente tem que contratar o show de quem detém. E num preço plausível que consta nos autos, nas folhas 51, 52, 53, e nas folhas 146, 148, 49, né, as cartas de proposta e orçamento muito acima dos valores que foram contratados. E, além disso, eu tomei o cuidado de entrar em vários sites, em diários oficiais do Brasil todo, todas as contratações que foram feitas, que estão acostadas nos atos, e eu vou pedir para acostar agora nos memoriais, que eu peço para juntar, são valores totalmente superiores aos contratados pela comissão nossa lá do município. Então, eu entendo
que, até o 2013, o tribunal tinha uma postura que relevava, tendo em vista se for carta de exclusividade, etc. E eu argumentei com o pessoal que continuou, que as festas continuam lá. Eu saí da prefeitura, mas continuam as festas, e tem em várias cidades. Eu argumentei, mas como é que está fazendo agora? O que eles estão simplesmente fazendo? Pode ser, até se contratar do próprio empresário, que tem um valor mais barato, mas eles ligam para o dono lá da dupla, eles mandam a nota e fica por isso. Agora, eu acho que não pode ser penalizado, né, um gestor que pautou pela economicidade do município, que está aprovado nos autos da economicidade, por uma simples formalidade. Então, acho que eu gostaria que vocês analisassem com calma, vou juntar novos documentos aí para que seja comprovado a economicidade que teve para o município, né, para que a gente possa também, porque naquela época o tribunal relevava isso. Tem vários julgados que eu estou juntando aqui, que foi feito pelo tribunal até o ano de 2013, que era relevado esse caso. Porque eu entendo que essa regra realmente é para restringir os abusos que tem dos intermediários para contratar show. A gente concorda plenamente com isso. Mas no caso em tela aqui, que foi contratado abaixo do preço, o show do Davi Sassi, além de ser abaixo do preço, foi contratado com palco, som, iluminação, hospedagem, tudo incluído. E muito abaixo dos valores. Então, acho que a gente não pode ser penalizado por uma coisa que a gente fez para a economicidade do município, que está comprovada aqui nos autos. Então, eu gostaria que Vossas Excelências se atentassem para isso. Outra irregularidade que foi constada aqui foi que a publicação não foi feita até o 5º dia útil do mês subsequente. Mas também eu acho que não é uma falha formal, que não vem, né, macular o valor, não vem macular o contrato, os contratos foram feitos de forma legais, as atividades foram feitas, a população foi beneficiada, né, aqueceu a economia local, porque uma cidade do porte da nossa não tem nenhum tipo de entretenimento para a população, e o que foi feito foi realmente para poder melhorar a qualidade de vida da população do nosso município. Então, gostaria que vocês reconsiderassem os pareceres dos órgãos técnicos, que eu sei que vocês se atêm àquilo que vocês têm em mãos, mas eu acho que agora, nesses memoriais que eu vou estar juntando, esses documentos que comprovam a economicidade para o município, né, que foi feito com a forma transparente, com clareza, com a participação da comunidade, da população, que seja, né, aprovado e julgado regular esse contrato, tendo em vista as considerações por mim aqui expostas. O senhor está juntando nesse momento os memoriais? Isso. Então, recebo como memoriais, acompanho os autos. Agradeço a presença de Vossa Excelência, em homenagem à defesa e aos novos dados trazidos, eu vou retirar de pauta, voltando ao gabinete. Obrigado. Vamos continuar agora. Prefeitura de Monte Alto, é o item 25 da pauta. E também o item... Eu vou relatar agora os itens 25 a 58. Começo pelos itens 25, 26 e 27 e 28, que eu vou relatar em conjunto. O item 25 trata-se de termo aditivo ao contrato entre a Prefeitura de Monte Alto e Cooperativa dos Transportadores Escolares de Monte Alto e região. Item 26 e 27, concorrência internacional, contrato, termos aditivos celebrados entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e consórcio construtor. E o item 28 é o pregão presencial decorrente do contrato afirmado da Prefeitura de Rio Claro e a empresa Verocheque Refeições Limitada. Atendidos os pressupostos legais, eu voto pela regularidade dos itens e exames. É o voto que está em discussão, não havendo discussão e votação, aprovado. O item 29 é contrato celebrado da Prefeitura de Piedade e a empresa Geraldo J. Coan e companhia. Os pontos relevantes levantados pela fiscalização, assessoria técnica jurídica e chefia da TJ, em confronto com a documentação e demais justificativas que estão acostados nos autos pela origem e pela contratada, não foram afastados, permanecendo as irregularidades. Por exemplo, a falta de caracterização de situação emergencial, bem como a falta de clareza e justificativa do preço pactuado. Voto, portanto, conforme voto já disponibilizado a Vossas Excelências, pela irregularidade da contratação, que foi feita mediante dispensa licitatória,
Voto ainda pela aplicação de multa de 300 UFESP ao responsável e requeiro que seja encaminhado cópia da decisão ao Ministério Público do Estado de São Paulo. Esse é o voto. Está em discussão, não havendo discussão, está em votação, aprovado. Item 30, retiro de pauta com retorno ao gabinete. O item 33 agora, concorrência e decorrente contrato entre a Prefeitura de Santo Anastácio e a empresa Vesato Construtora Limitada. A descrição do objeto variou ao longo de todo o procedimento, bem como não foi elaborado orçamento detalhado com planilhas que expressasse a composição de todos os custos unitários da obra pretendida. Voto, portanto, pela irregularidade da concorrência do contrato, tem uma restrição contratual, e aplico multa ao responsável, o senhor Roberto Volpe, em importância correspondente a 160 UFESPs. É o voto que está em discussão, não havendo discussão e votação, está aprovado. Item 34, concorrência e contrato celebrado pela Prefeitura de Mojimirim e a empresa sinalizadora Paulista Construção e Sinalização Limitada. Embora alguns apontamentos tenham sido afastados pela defesa, remanescem impropriedade de aglutinação indevida de objetos de natureza diversas. Voto, portanto, pela irregularidade da matéria e aplico multa de 200 UFESPs ao responsável, senhor Luiz Gustavo Antunes Stupe. O voto está em discussão, não havendo discussão e votação, aprovado. Os itens 35 e 36, eu peço retirada com retorno ao gabinete. Os itens 35, 36 e 37, peço retirada com retorno ao gabinete. Item 38 e 39, temos aditivos ao contrato celebrado pela Prefeitura de Campinas e a empresa Gocil Vigilância e Segurança Limitada. E temos aditivos ao contrato entre a Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento, Sanasa Campinas e a empresa Florestana Paisagismo e Condições de Serviço Limitado. Os ajustes principais já foram definitivamente considerados irregulares. Portanto, pelo princípio da acessoriedade, eu voto pela irregularidade de termos aditivos, do aproximamento de reajuste do termo de endividamento e da autorização de reconhecimento do débito do item 38 e pela irregularidade dos aditivos do item 39. São os votos que estão em discussão, não havendo discussão e votação, aprovados. Agora, eu vou relatar em conjunto os itens 40 a 44 da pauta. O item 40, termo de convênio entre a Prefeitura de Itaporanga, Hospital de Maternidade Nossa Senhora de Graça de Itaporanga. O 41, convênio firmado entre a Prefeitura de Marília, Associação Feminina de Marília, Maternidade e Gota de Leite. 42, prestação de conta de reparo da Prefeitura de Taquarituba e diversas entidades. O 43, prestação de conta de reparo da Prefeitura de Guarulhos e a Congregação das Filhas de Nossa Senhora Estela Mares. E o 44, prestação de conta de reparo da Prefeitura de Capivari, a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Capivari. Atendidos os aspectos formais, voto pela regularidade das matérias de exame, dos itens 40 a 44 da pauta. São os votos que estão em discussão, na discussão e votação, aprovados. Passo agora ao item 45, prestação de contas decorrente de repasse da Prefeitura de Itapeva à Santa Casa de Misericórdia de Itapeva, do ano 2011, para atendimento ambulatorial hospitalar. Na parcela referente aos repasses municipais, não houve o cálculo do valor de subvenção em função das unidades de serviços prestados, com previsão de padrões mínimos de eficiência. Além disso, hoje houve falhas muito importantes do plano de trabalho, que também restou desatendido o artigo 8º da LDO, implicando o desatendimento da lei de responsabilidade fiscal. Voto, portanto, pela irregularidade da prestação de contas em análise. É o voto que está em discussão, na discussão e votação, aprovado. Item 46, gostaria de retirar de pauta com retorno ao gabinete, porque o nome do interessado saiu errado e, portanto, volta ao gabinete para que recomece. Câmara Municipal com 19 julgamentos, 47, Marapuama, 48, Louveira, 49, Palmeira do Oeste e 50, Sales Oliveira.
registro, observância aos limites constitucionais e legais no que se refere ao âmbito econômico e financeiro dos demonstrativos. Voto, portanto, pela regularidade com ressalva dos itens em exame, com as recomendações apontadas nos votos já individualizados e encaminhados a Vossa Excelência. O voto está em discussão. Na discussão e votação, aprovado. Item 51, contas anuais relativas ao exercício 2012 da Câmara de Presidente Alves. Essa Corte vem criticando a ausência de critérios, recomendando a adoção de medidas corretivas no que concerne ao percentual da revisão geral anual, bem como das despesas com verba de adiantamento, combustível, telefonia, excesso de cargo comissionado no quadro pessoal. Exatamente o contrário do que fez a Câmara Municipal de Presidente Alves nesse exercício, conforme os dados trazidos aos autos. Voto, portanto, pela irregularidade das contas de 2012 da Câmara Municipal de Presidente Alves e, tendo em vista as inadequações pertinentes ao quadro pessoal, requeiro ser oficiado ao Ministério Público de São Paulo com cópia do relatório e o voto. Esse é o voto que está em discussão. Não havendo discussão e votação, aprovado. Item 52, apreciação contas anuais da Prefeitura de Santa Salete, pertinentes ao exercício 2013. Os pressupostos legais estão atendidos. Eu voto pela emissão de parecer favorável à aprovação das contas anuais. O voto está em discussão. Não havendo discussão e votação, o voto está aprovado. Agora, o item 53, trata-se de agravo interposto pelo presidente da Câmara Municipal de Praia Grande, em 2013, requerendo o cancelamento da multa do valor de 155 FESPs. Em preliminar, os pressupostos são atendidos, portanto, com êxito do agravo. Está conhecido. No mérito, as razões recursais são insuficientes para reverter o juízo desfavorável. Não há como acolher os argumentos que acreditam a responsabilidade pelas informações equivocadas à empresa terceirizada que presta tais serviços, o que atribui o erro ao fato de cadastro fornecedor da Câmara se encontrar desatualizado. No meu sentido, entende o douto Ministério Público de Contas. Voto, portanto, pelo não provimento do presente agravo. Está em discussão, não vem discussão e votação, aprovado. Agora, de 54, trata-se de recurso ordinário interposto por Barjas Negre, ex-prefeito municipal de Piracicaba, em fase de sentença que aplicou multa do FESPs. Em preliminar, com este recurso, eis que tempestivo interposto por parte legítima. Em votação, o recurso está conhecido no mérito, as razões do apelo não afastam fundamentos constante da decisão recorrida, e a causa que ensejou a aplicação da multa ao então prefeito. Compartilho dessa forma as manifestações dos órgãos técnicos. Voto pelo não provimento de recurso ordinário. O voto está em discussão. Não havendo discussão e votação, o voto está aprovado. Item 55, recurso ordinário interposto pela Prefeitura Municipal de São Vicente e pelo senhor Tércio Augusto Garcia Júnior, prefeito à época, contra a decisão que julgou irregular os ajustes e aplicou multa ao responsável no valor de 300 FESPs. O recurso atende os pressupostos da miseridade, portanto, deles conhecido. Quanto ao mérito, compartilho a posição do Ministério Público de Contas no sentido de que as razões recursais não são suficientes para reverter os irregularidade. Houve evidente inobservância do teor da súmula 24 desse Tribunal de Contas, bem como falha na pesquisa de preços. Voto, portanto, pelo não provimento de recurso ordinário interposto. O voto está em discussão. Não havendo discussão e votação, aprovado. Item 56, recurso ordinário faz a sentença de irregulares nos termos aditivos do contrato pela Prefeitura de Amparo. Em preliminar, com êxito do recurso, o curso está conhecido. No mérito das razões suscitadas, não há falta de fundamento da decisão, eis que nada foi trazido aos autos. Voto pelo não provimento do recurso ordinário. O voto está em discussão, não havendo discussão, em votação, aprovado. Item 57, recurso ordinário em fase da sentença que julgou irregulares as despesas de regime de adiantamento, determinando a devolução dos valores impugnados do ex-prefeito de Aramina e Elvio Cagliari, responsável de adiantamento, e o prefeito Cláudio Basso. O recurso é conhecido porque os pressupostos estão presentes no momento. Conhecido. No mérito, não prosperam os argumentos. Dentre as múltiplas falhas comprovadas, encontra-se a falta de identificação do titular de documentos fiscais e também despesas com cigarros, bebidas alcoólicas. Voto, portanto, pelo não provimento do recurso. O voto em discussão, não havendo discussão e votação, aprovado. Agora,
senhores conselheiros, item 58, recurso ordinário interposto em face da sentença que julgou irregular de demissões de pessoal da Prefeitura de Aparecida. Em preliminar, conheço o recurso. Está conhecido. No mérito, observa que, de fato, a Prefeitura de Aparecida realizou reiteradas contratações por tempo determinado ao longo dos anos. Contudo, em 2008, exercício subsequente de admissões em tela, o Executivo procedeu à abertura de concurso público. Verifico ainda que as admissões temporárias de professores de 2008 e 2009 já foram julgadas irregulares. Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário. O voto está em discussão. Não houve discussão, em votação, aprovado. Passo agora a palavra ao senhor conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. A Prefeitura de Caieiras contratou a Roca, distribuidora de produtos alimentícios. Foram julgados regulares os atos antecedentes, contratos, sobrevieram 8 termos de aditamento que estão sendo examinados aqui. E a instrução reclama aponta a carência de esclarecimentos para a insuficiência, por exemplo, de 530 cestas que foram acrescidas mediante determinado aditivo, praticamente às vésperas do término da vigência inicial do ajuste. Chama também a atenção o fato de que esse montante suplementar não foi incluído quando da posterior prorrogação do pacto. Alterações de valores para as quais, segundo avaliou a assessoria especializada, não cuidou a origem de indicar as fontes e índices utilizados, de modo que os documentos juntados estão desprovidos de elementos técnicos necessários para comprovar concessão de reajustes no preço da cesta básica. Encurto razões e voto pela irregularidade. O voto do senhor conselheiro está em discussão. Não em discussão. Em votação está aprovado. Contrato da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S.A. Sanasa de Campinas com N dos Santos Americana, microempresa. Embora a assessoria técnica nada tenha apontado nos aspectos econômico-financeiros, o parecerista responsável pela manifestação jurídica endossa o entendimento do órgão de fiscalização no sentido de que a competitividade do certame foi prejudicada em função da redação restritiva dada ao objeto, bem como das discrepâncias observadas entre os preços referenciais e o valor contratado. Além do que foi apontado também aqui, um estreito laço familiar que aparenta unir os proprietários de 2 das licitantes. Meu voto acompanha a instrução pela irregularidade do pregão. O voto está em discussão. Não houve discussão e votação. O voto está aprovado. Contrato entre a Prefeitura de Pindamonhangaba e a Radiodifusora Taubaté acompanha uma representação do senhor Paulo Romeiro, vereador da Câmara Municipal de Pindamonhangaba. Relatório já antecipado. Fingiu-se a argumentação da Prefeitura sustentar cabimento na hipótese da inexigibilidade do certame, mas deixou de enfrentar os demais aspectos que, no caso, são considerados relevantes pela instrução. Como bem anotou a TJ, o procedimento se ressentiu das devidas formalidades, ausentes autorização, justificativas, publicação e, o mais importante, demonstração de que os preços guardavam conformidade com o mercado. Tampouco, segundo a instrução, a cargo da UR 14, não há comprovação de que os serviços tenham efetivamente sido realizados, pela irregularidade, portanto, e pela procedência da representação. O voto do senhor relator está em discussão, não houve discussão e votação, o voto está aprovado. Termo de convênio da Prefeitura de Araraquara com a Irmandade de Santa Casa de Misericórdia daquele município. O convênio original já foi considerado regular para esta casa, em sessão da primeira Câmara, em 2011. Temos aqui um termo aditivo que visou a prorrogação do prazo mais 60 dias, entendo possível a tolerância da falha concernente a valores empenhados, pois, enquanto a impropriedade incapaz de macular a matéria, é digna apenas de recomendações. Há alguns defeitos formais na apresentação dessa prestação de contas, mas, no geral, ela consegue atingir o beneplácito desta Corte. E, em eventuais falhas remanescentes, podem ser relevadas, não ocasionaram nenhum prejuízo ao erário, é o que se constata da instrução. Pela regularidade, portanto, do termo aditivo 1 e regularidade da prestação de contas, sem embargo de advertências e recomendações que constam do presente voto, senhor presidente. O voto do senhor relator está em discussão. Não havendo discussão, está em votação. Aprovado com impedimento dessa presidente. Eu peço vênia para retirar item 65 e 66. Volto ao Regimental. gabinete. Também 67. Votou no gabinete? Volta.
Contas da Câmara de Murutinga do Sul 2013. A proposta de voto vai acompanhar a instrução pela regularidade das contas, com algumas recomendações, por exemplo, deixar de aprovar peças de planejamento com falhas e que cumpra fielmente o comunicado SDG 32/2012 e as instruções desta Corte. É o voto. O voto está em discussão, não vem discussão e votação. O voto está aprovado. Também peço para retirar item 69, voltando. É regimental. 70, a Câmara de Bananal apresenta as suas contas. A instrução é pela regularidade, porém, Ministério Público e SDG são pela irregularidade. Consegui a origem demonstrar que o cargo efetivo de consultor jurídico foi ocupado por advogado contratado por meio de procedimento licitatório. Por outro lado, falha capaz de comprometer os demonstrativos se refere à ausência de cobertura financeira para suportar as despesas empenhadas e liquidadas nos 2 últimos quadrimestres do exercício, contrariando o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Contribui para também comprometimento das contas, pagamento de 60 horas extraordinárias em todos os meses do exercício a 3 servidores do Legislativo, contrariando, inclusive, expressa norma de lei local. Passível ainda de crítica, antecipação de pagamento pelo Legislativo de parte do valor do contrato 8 de 2012, sem efetiva conclusão do objeto. Este conjunto leva a que eu proponha o voto pela irregularidade das contas, com recomendações que serão transmitidas pela UR 14. O voto dos relatores está em discussão. Não havendo discussão, está em votação. Aprovado. Também retirando o item 71, voto ao gabinete. Votando no gabinete, 71, regimental. E relato por derradeiro o item 72, que é um recurso ordinário da Prefeitura de Nova Campina. O assunto é o cumprimento das determinações contidas nas instruções do Tribunal quanto ao sistema Aldesp. Relatório já antecipado. A fiscalização não constatou regularização da pendência, uma vez que ainda em 2013 o sistema continuava permitindo empenhamento com data retroativa. Não se mostra exaurida a possibilidade de delineamento da responsabilidade do ex-prefeito, senhor Eliel Cardoso, cabendo ao eminente relator originário as providências que, porventura, ainda julgar cabíveis em relação à matéria, ressaltando-se por oportuno que as contas de 2012 da Prefeitura de Nova Campina encontram-se em instrução no TC 2080. Eu conheço e nego o provimento ao recurso. O voto do relator está em discussão. Não vem discussão e votação. O voto está aprovado. Tenho a honra de passar a palavra agora ao senhor relator, conselheiro Renato Martins Costa, de 73 a 101 da pauta municipal. 73, pregão presencial, contrato, termos de aditamento, Prefeitura de Itatiba com a Petrobras Distribuidora, aquisição de gasolina, óleo diesel e álcool. Instrução pela regularidade. Meu voto acompanha com recomendações. O voto do senhor relator está em discussão. Não vem discussão e votação. Aprovado. 74, concorrência contrato, Prefeitura de Diadema, consórcio Quarteirão da Saúde, complementação de obras do Quarteirão da Saúde. A instrução dividiu-se. Há uma imprecisão da sequência de documentos acostados no processo de licitação, em especial em fase de numeração a lápis, porquanto o artigo 38 da Lei de Licitações determina a autuação e protocolo cronológico do processo administrativo. A falta de ordem de fixação das folhas compromete a confiabilidade do procedimento, possibilitando a colocação de documentos e comprovantes a qualquer tempo ao sabor de eventuais interesses. Outro ponto relevante, não vislumbro razões para que consórcios de empresas tenham sido apenados, essa é a verdadeira expressão, com a apresentação por parte de cada integrante de, no mínimo, 3 atestados de capacidade técnica certificados através de CAT. Avalio que não se deveria importar ao poder público se determinado partícipe está apto a realizar maior ou menor gama de tarefas impostas pelo objeto contratado, deixando que os consorciados entre si decidam como dividir as atividades que eventualmente lhes forem adjudicadas. Ainda exigiu-se CAT para comprovação de capacidade operacional e a vistoria técnica deveria ser realizada obrigatoriamente pelo responsável técnico da empresa. Voto pela irregularidade. O voto do relator está em discussão, não vem discussão e votação, está aprovado. O 75, senhor presidente, a Prefeitura de Sorocaba protocolou petição, eu retiro de pauta com retorno ao gabinete. Regimental, retorno ao gabinete. 76, concorrência e contrato, Prefeitura de Vargem Grande do Sul com consórcio Arco, execução de obras e serviços de engenharia, construção de unidades habitacionais no empreendimento Vargem Grande do Sul D. Instrução dividida.
Eu não vislumbro irregularidade quanto à exigência de que a CAT fosse emitida pelo CREA do local de realização da obra. Nesse sentido, há decisões desta Corte, inclusive faço transcrever uma, que também igualmente foi proferida pelo eminente conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. Do mesmo modo, no tocante à exigência do edital concernente a credenciamento de representantes das empresas com condição de acesso a locais designados para vistoria técnica, há precedentes na Casa. Suscito aqui decisão do eminente auditor Sami Wurman a propósito. Os preços foram compatíveis com os valores orçados, voto pela regularidade com recomendação. O voto pelo seu relator está em discussão, não vem discussão e votação, está aprovado. 77, pregão presencial e contrato, Prefeitura de Osasco com Nova Itavag Limitada, prestação de serviço de transporte de alunos. Aqui há convergência no sentido da irregularidade. Em que pese terem sido determinadas no edital a quantidade de viagens e sua correspondente distância, restaram indefinidas as rotas a serem atendidas, bem como o número de alunos e professores a serem transportados, de maneira a impossibilitar a devida formulação de preços. Houve exigência de capital mínimo para fins de comprovação de capacidade econômica e financeira de licitantes, que extrapolou o limite de 10% previsto no parágrafo 3º do artigo 31 da Lei 8666. Voto pela irregularidade, multa de 200 UFESPs ao prefeito responsável e de 160 para os demais subscritores. O voto está em discussão, não havendo discussão, está em votação, aprovado. 78, pregão presencial e contrato, Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira, com Saúde e Comércio e Importação Erecta Limitada, aquisição de materiais de consumo específico de neurocirurgia em consignação, instrução pela irregularidade. Não houve pesquisa de preços idônea a amparar o certame. Também não pode ser aceita a alegação do Consaúde de que a exigência de disponibilização de instrumentador cirúrgico estaria dentro da discricionariedade da administração. Além de não guardar relação com o objeto licitado e ser incomum às empresas que apenas comercializam materiais cirúrgicos, o edital prevê que as proponentes deveriam disponibilizar tal profissional para evento incerto, cirurgias de grande porte, sempre que for solicitado, e sem previsão de quantitativos, o que interfere claramente na formulação de propostas. Voto pela irregularidade, multa de 160 UFESPs à responsável. O voto está em discussão, não havendo discussão e votação, o voto está aprovado. Com relatórios e votos individualizados, senhor presidente, de 79 a 84. Pois não. São contratações de cartão alimentação sem licitação, realizadas pelas prefeituras de Dois Córregos, Conchal, Murutinga do Sul e pela Câmara Municipal de Várzea Paulista. A instrução é unânime em todos os processos no sentido da irregularidade das matérias. Os meus votos acompanham, consignando especificamente que no item 79 aplico ao responsável multa de 160 UFESPs e as representações dos itens 80 e 83 são julgadas procedentes. Os votos estão em discussão, não havendo discussão e votação, aprovados. 85 a 87, também em conjunto, senhor presidente. São atas de registro de preços, contratos, notas de empenho, decorrentes de concorrência. Foram contratadas pela Prefeitura de São Manuel para aquisição de diversos produtos medicamentosos, Cargi Comercial, RAP Comércio de Medicamentos e FGR Alves ME. A instrução aqui foi no sentido da irregularidade e a fixação de prazo final para apresentação de esclarecimentos transcorreu sem qualquer manifestação dos interessados. O que me leva, com a concordância de vossas excelências, a diretamente concluir pela irregularidade da matéria, aplicando multa de 300 UFESPs ao responsável. O voto está em discussão, não havendo discussão e votação, aprovado. 88, prestação de contas de recursos repassados em 2008 pela Prefeitura de Santo André ao Instituto Aqua, Ação, Cidadania, Qualidade Urbana e Ambiental. Instrução pela irregularidade. Nem a Prefeitura, nem o Instituto Aqua foram capazes de explicitar as atividades desenvolvidas e os gastos efetivamente realizados com os recursos repassados, além de não terem elaborado o relatório comparativo entre as metas propostas no convênio e os resultados efetivamente alcançados. A própria Prefeitura informou que, aspas,
Os processos que tratavam da prestação de contas do exercício 2008 não foram finalizados pela administração passada e se encontram no arquivo. Com a solicitação do comprovante de ressarcimento das glosas, os processos foram desarquivados e foi então constatado o erro na finalização. Fecha aspas. Julgo irregular a prestação de contas, condena beneficiária a devolver a quantia de R$ 9.293.507, atualizado, suspendo de novos recebimentos, excluo da condenação a devolução de R$ 4.622.092,94, já que transferida para o exercício seguinte. Aplica ao responsável ex-prefeito multa de 500 UFESPs. Autos ao Ministério Público Estadual. O voto está em discussão. Na discussão e votação, aprovado. Também com relatórios e votos individualizados, senhor presidente, 89, 90 e 91. São as contas das câmaras municipais de Cedral, Itapira e Santa Rosa do Viterbo, todas de 2013, nas quais a instrução convergiu para a regularidade. Meus votos acompanham com as ressalvas pertinentes. Em votação, em discussão, na discussão e votação, aprovado. 92, Câmara Municipal de Itupeva, contas de 2012. A instrução dividiu-se. A TJ pela aprovação e MPC e SDG verberam a questão dos cargos em comissão. Eu me cingirei a esse aspecto, já que os demais pontos foram unanimemente considerados como bons. A Câmara Municipal, em atendimento à determinação proferida no TC 2500/2011, no sentido de reestruturar seu quadro, realizou concurso público, editou as leis complementares 352 e 361 em 2014, tendo Vossa Excelência, senhor presidente, relator do feito onde isso foi informado, atestado o cumprimento da decisão por despacho publicado no Diário Oficial 19/7 do ano passado. Diante dessas providências, que serão examinadas nos exercícios oportunos, eu considero que a falha aqui incidente em 2012, ela possa ser, pelo momento, relevada. Eu sou pelo julgamento pela regularidade com ressalva, sem prejuízo das demais determinações, e eu enfatizaria a Vossas Excelências que nessas questões há sempre que se ter uma certa tolerância, porque isso é um processo, né? As câmaras municipais, elas vêm inadequadas, o tribunal vai fechando o cerco, determinando as correções. Essas correções, às vezes, não se fazem efetivamente de um exercício para o outro. Mas, já que a gente teve notícia de que o objetivo foi alcançado, me pareceria uma demasia condenar a conta do exercício 2012. O voto é em discussão, nova discussão. Apenas um esclarecimento do relator. Tem a ideia de números, quanto a proporção de comissionados para efetivos? Não há essa indicação. Vou verificar, Excelência. É que eu tenho casos semelhantes, então acho muito interessante a orientação que o conselheiro Renato está propondo, casos análogos. Não, efetivamente, não consta qual era a proporção. Mas certamente deveria ser um excedente. Com toda certeza, já que não há, é induvidoso que o tribunal, no exercício anterior, já havia determinado que a correção fosse efetivada. E ela não aconteceu nesse exercício, mas no exercício subsequente. Daí a minha proposta a Vossas Acompanho Excelências. sem restrição. Assim também meu voto, portanto, está aprovado. Regimentalmente, em discussão, nova discussão e votação, aprovado. 93, Câmara Municipal de Santa Rita do Passa Quatro, contas de 2012. Também aqui a instrução dividiu-se. Apenas a assessoria econômica de ETJ é pela aprovação. As contas não podem ser aprovadas, senhores conselheiros. Há irregularidade de natureza grave envolvendo a execução de um contrato com a empresa Via Brasil, com vista à execução de obras de reforma e ampliação do prédio legislativo, um total de R$ 426 mil redondos. A nítida negligência do presidente da Câmara Municipal, foram efetivadas duplicidades em pagamentos de aditivos, acréscimos em desacordo com a Lei 8666, bem como a fiscalização do andamento da obra foi bastante deficiente, culminando até com interdição do auditório devido a falhas estruturais do prédio. Houve uma sindicância efetivada no âmbito legislativo, as responsabilidades da direção da casa ficaram bem evidentes, o que me leva a propor o julgamento pela irregularidade. O voto está em discussão, nova discussão e votação, aprovado.
94, Câmara Municipal de Bertioga, exercício de 2011. Aqui a instrução foi convergente no sentido da irregularidade. Aqui, problema de Bertioga, quadro pessoal. A excessiva existência de cargos em comissão representam 62,90% do total de servidores. Esse, inclusive, foi o fator determinante do julgamento pela irregularidade das contas do exercício de 2010 daquele legislativo. Ainda há problemas em gastos combustíveis, despesas com publicidade sem licitação, especialmente junto a um jornal, chama Jornal Fox Press. Há notas fiscais sequenciais com preenchimento precário, e essa matéria, especificamente, já foi objeto de recomendações dos exercícios 2007, 2009 e 2010, sem qualquer resultado efetivo. Voto pela irregularidade das contas. O voto está em discussão. Em votação, eu queria, com todo respeito, pedir vista desse processo. Perfeitamente. Porque tem um caso semelhante também. Perfeitamente. Os números. Perfeitamente. Então, peço vista no meu gabinete. 95 agora, portanto. Prefeitura de Cedral, contas de 2013. Cumpridos os aspectos constitucionais e legais, a instrução foi convergente no sentido da emissão de parecer favorável. O meu voto acompanha. Voto em discussão. Não havendo discussão e votação, aprovado. 96, Prefeitura de Mirassol, contas de 2013. Instrução dividida. Economia Jurídica, chefia de ATJ e SDG pela emissão de parecer favorável. MPC, considerando problemas de despesas com pessoal, opina no sentido da emissão de parecer desfavorável. Todos os outros números estão em ordem, também aqui me limito à questão controvertida. Muito embora o R8 tenha apurado que a Prefeitura cumpriu o limite de despesa com pessoal, 53,89%, nos termos do artigo 20, inciso 3º, a linha B da Lei de Responsabilidade Fiscal, destacou aquela unidade a infração ao disposto no artigo 22 da mesma lei, mediante criação de cargos em momento em que a despesa estava acima dos limites prudenciais. A despeito disso, tenho que, na particular situação dos autos, o excesso das despesas se verificou apenas no primeiro quadrimestre de 2013, que os dispêndios estavam acima dos 50, nem do prudencial, acima do limite total, 54 e 31. Porém, nos 2 quadrimestres subsequentes, houve redução dentro do prudencial, mas abaixo do máximo. Então, me parece que o que nós devamos firmar a posição é verificar como fechou o ano. Se o ano fechou dentro do limite de 54, nós não podemos dizer que a conta é passível de reprovação por esse aspecto. Então, respeitando profundamente a opinião do Ministério Público, eu voto pela emissão de parecer favorável diante das circunstâncias. O voto está em discussão. Não havendo discussão, está em votação. Aprovado. Embargos de declaração em face de acordo que julgou regular de sensação e contrato da Câmara Municipal de Águas de Santa Bárbara. Eu conheço e rejeito, já que não há nenhum aspecto a ser aclarado na decisão. O voto está em discussão. Não havendo discussão e votação. Aprovado. Senhor presidente, com relatórios e votos individualizados, os itens 98 a 101 são recursos ordinários de interesse da Prefeitura de Porto Feliz quanto a admissões de pessoal por tempo determinado no exercício de 2008, Mauá, o mesmo objeto, 2009, Alfredo Marcondes, em 2011, e Ribeirão dos Índios, em 2012. A instrução é ou unânime ou preponderante no sentido do não provimento, e eu conheço e nego o provimento, já que não houve adequação aos preceitos constitucionais e legais para que fossem amparadas as admissões por tempo determinado, seja pela constância e reiteração, seja pela inexistência de situação emergencial, seja até por indeterminação de prazo em alguns desses processos que impedem o provimento dos recursos. Votos estão em discussão. Não houve discussão e votação. Aprovado. Encerrados os trabalhos da pauta, faculto a palavra aos senhores conselheiros que queiram fazer uso. Não querendo fazer,
Consulto ao eminente Procurador de Contas, Tiago Pinheiro Lima, se deseja se recursar em qualquer processo apreciado. Não, Excelência. Então, agradeço a todos presentes, senhores conselheiros, procuradores, funcionários, senhor diretor-geral. Está encerrada a sessão. Obrigado.